Essa moça aqui nasceu na Somália, nasceu assim numa sociedade que faz essa mistura, né, entre essas tradições tribais e o Islã. Filha de uma mãe um pouco embrutecida, assim, mas de um pai de tendências liberais. E a trajetória dela é absolutamente espetacular. Ela vai conseguir vencer essa opressão social, essa opressão política, familiar, religiosa. Ela vai fugir de um casamento arranjado, vai se tornar refugiada política na Holanda e vai chegar senadora daquele país. E a partir daí ela vai batalhar incansavelmente pelos direitos das mulheres, né, e para expor um pouco dessa realidade das mulheres dentro do Islã. Um exemplo aí de ritual macabro que existe nessa sociedade em que ela nasceu é a mutilação da genitália das mulheres, que ela sofreu, e ela narra aqui em detalhes horripilantes. Até hoje, uma das coisas mais assustadoras que eu li na minha vida. Tem um período em que ela se muda para a Arábia Saudita e lá ela vai presenciar o Islã de uma maneira ainda mais bruta. Mulheres não podem sair sozinhas, não podem conversar com ninguém na rua sem presença de um homem. São apedrejadas publicamente, as pessoas vão lá mesmo assistir na praça. E essa opressão se encontra em todas as práticas cotidianas. Mas a Hirsi Ali é uma mulher de imaginação, né? Tem um momento em que ela estuda numa escola onde se fala inglês, ela lê literatura ocidental. Ela sempre percebeu como que todo esse rigor da religião gera hipocrisia, como os rituais em si são mais importantes do que a compaixão pelo próximo. As pessoas não ficam chateadas porque alguém trapaceou, alguém mentiu, mas porque alguém não orou com a máxima frequência que eles deveriam e tal. O pai da Hirsi Ali vai encontrar um marido para ela assim, do nada, numa mesquita. Ela vai ser obrigada a se casar, mas aí ela decide fugir. Ela pega um voo para a Alemanha, depois ela vai para a Holanda. Lá ela convence as autoridades que ela é uma refugiada política. Esse momento em que ela está fugindo e a família está atrás dela e ela tem que convencer os oficiais a deixar ela entrar no país. Isso é narrado como se fosse um thriller. O livro é extremamente bem escrito. Lá na Holanda ela vai ter contato com essa sociedade liberal, onde tudo funciona, aquela coisa meio idílica, né? Ela vai fazer essa transição entre o mundo da fé e o mundo da razão. Ela vai estudar, vai aprender o holandês, enfim, vai se educar nessa sociedade liberal e vai chegar até o parlamento. Ela vai se tornar muito crítica dessa visão multiculturalista, né? Como que a Holanda, um país muito liberal, recebe essas pessoas, esses imigrantes. Eles se aproveitam muitas vezes desse estado de bem-estar social, mas continuam guetizados com as suas escolas, maltratando as mulheres. Eles vivem nessa sociedade, mas não aceitam esses valores liberais. Isso é uma visão polêmica que faz com que muitos políticos assim mais conservadores se apropriem do discurso dela. Eu vou ser sincera, eu acho que ela traz muito próximo essa realidade do Islã. Então todo esse argumento de que isso são coisas de extremistas, de fanáticos, não é bem assim. Essa questão de opressão, ela existe no dia a dia das pessoas e é respaldado por trechos do Alcorão. Então, assim, é preciso ler também o outro lado para poder contra-argumentar. É um livro meio perigoso nesse sentido, ele meio que te convence dessa visão dela, né? De que aceitar muitas vezes esses imigrantes e simplesmente deixar que eles vivam livremente, não aceitem os valores liberais, continuem maltratando as mulheres, oprimindo as mulheres, enfim, fiquem avisados. Vale muito a pena ler esse livrinho pela história pessoal dela, por ela ter vencido toda essa violência emocional. Bom, o meu assunto de hoje vai ser esse excelente livro, essa biografia de Ayaan Hirsi Ali, Infiel, a história de uma mulher que desafiou o Islã. Eu considero isso uma leitura obrigatória para todo mundo que quer entender um pouco melhor o que é o Islã e o quanto ele oprime os indivíduos e as pessoas, especialmente as mulheres que vivem sobre essa religião. É obviamente um relato ultra corajoso, né? E além do mais é uma história de vida, uma trajetória incrível que daria assim um excelente filme de Hollywood. Infelizmente a gente sabe que Hollywood costuma preferir roteiros na direção contrária, né? Que abrace esse relativismo moral, esse multiculturalismo e acabe pregando então o Islã como uma coisa
pacífica ou sempre justificando os atos terroristas e o seu radicalismo, jogando a culpa para os ombros do próprio Ocidente, especialmente Estados Unidos. Isso é o que pega mais lá em Hollywood. Mas a trajetória de vida dessa moça é incrível. Ela nasceu na Somália, de família islâmica, teve seu clitóris cortado, descreve aqui em detalhes, com 6 anos de idade. O pai, obviamente, como é de praxe no Islã, escolheu o seu marido, e foi aí que ela resolveu fugir e respirar um pouco ares mais livres. Acabou indo parar na Holanda, acabou indo parar depois no parlamento holandês, como uma deputada eleita pelo Partido Liberal, e fez um filme de curta-metragem com o Theo van Gogh, um cineasta holandês, chamado Submissão, que é o que quer dizer Islã, e ele acabou assassinado por um marroquino fanático do Islã, e que cravou-lhe no peito uma faca com a carta endereçada a ela, fazendo ameaças de morte. A vida dela virou um caos, andou cheia de segurança para cima e para baixo, escondida e tudo mais. Mas é um relato muito corajoso, onde ela explica e argumenta, não se faz de vítima, hora alguma, não quer essa bandeira de vitimização tão comum aí, né, na esquerda, e olha que ela tinha tudo para fazer isso. Né? Ela é mulher, ela é negra, ela é minoria em vários aspectos, mas ela não quer esse tipo de bandeira, pelo contrário, ela quer que escutem os seus argumentos, e os argumentos que ela traz é justamente em prol dessa ausência de iluminismo que o Islã tem. Né? O Islã não passou pelo seu iluminismo, que trouxesse então um pouco mais de razão, um pouco mais de modernidade a isso. E ela argumenta aqui que tem coisas intrínsecas ao Islã e ao próprio Alcorão que fazem, que justificam pelo menos os atos bárbaros, a opressão, o fanatismo, até mesmo a violência toda que os religiosos do Islã praticam contra os seus próprios colegas de seita, e principalmente contra os infiéis. Né? A apóstata é o pior pecado que pode existir no Islã, é você renegar a sua origem islâmica, né, e começar a criticar o Islã de dentro, que foi o que ela fez.